O meu nome é Emily e sou uma mulher de 44 anos. Depois de um dia longo e exaustivo no escritório, dei por mim em frente ao espelho da casa de banho, parando por um momento enquanto tirava a roupa de trabalho. Primeiro, a minha saia, depois desabotoando a blusa, fiquei ali apenas de sutiã e meias de renda, a ver o meu próprio reflexo. Fazia muito tempo que não olhava para mim assim, que não me via de verdade, e por um segundo senti uma faísca que há muito não sentia. Trabalhei muito e mantive-me em forma, mas em algum momento deixei de o fazer, deixei de pensar em mim como desejável. Estava perdida nos meus próprios pensamentos. A pera! A apreciar o momento e o apelo suave da renda contra mim, a traçar padrões delicados ao longo da minha cintura e ombros. O estado de quietude quase meditativo era reconfortante após o longo dia, e mal registrei o som distante da porta principal a abrir e fechar. Mas de repente, ouvi passos a vir pelo corredor, rápidos e decididos. Antes que tivesse a chance de me recompor, a porta da casa de banho abriu-se e lá estava Daniel. Ele congelou, de olhos arregalados. Permanecemos ambos imóveis por alguns segundos, absorvendo o espetáculo. Eu podia ver o espanto nos seus olhos enquanto ele estava ali, claramente apanhado de surpresa e a perguntar-se se deveria virar-se ou dizer alguma coisa. Ele imediatamente gaguejou um pedido de desculpa e atrapalhou-se a trancar a porta enquanto tentava sair. Mas assustei-me a mim mesma ao chamá-lo gentilmente. Não precisas de ter vergonha. Houve um ímpeto de audácia, uma confiança única que veio de um lugar que eu não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o estado de ser vista, de estar vulnerável sem ter que esconder. Os olhos de Daniel estavam cheios de admiração e espanto, o que só me encorajou. Estiquei-me para o seu braço, impedindo-o de fechar a porta completamente. Com uma voz suave e calma, disse-lhe que ele não precisava de sair. Havia uma faísca de excitação no ar, uma espécie de entendimento mútuo que de alguma forma parecia natural e real. Mencionei-lhe que tinha notado a sua curiosidade e o seu fascínio mesmo antes deste momento. Ele olhou para mim, quase sem palavras, como se estivesse a tentar processar o que estava a acontecer. Uma mistura de intriga e surpresa no rosto. E antes que me apercebesse, era como se estivéssemos ambos a testar as águas. Mas a cada segundo que passava, a hesitação desaparecia, substituída por uma confiança e curiosidade mútuas. Era como se o tempo tivesse parado e nada mais existisse naquele pequeno lugar. As minhas mãos fizeram o seu caminho para o cabelo dele, emaranhando-o suavemente e puxando-o para mais perto. Havia algo na forma como ele agarrou as minhas mãos e se moveu gentilmente ao longo das minhas costas que me fez sentir calma e excitada ao mesmo tempo. O seu contato era cuidadoso e confiante, explorando de uma forma que me fazia sentir segura e enraizada, como se quisesse entender cada detalhe, cada movimento, como uma troca silenciosa de confiança entre nós. Eu vislumbrei o nosso reflexo no espelho atrás de nós e isso intensificou o momento, fazendo-o parecer ainda mais intenso, mais real. O reflexo capturou a vulnerabilidade e a devoção que nos cercava, adicionando uma camada de consciência que o fazia parecer mais do que apenas um momento fugaz. As suas mãos eram gentis, mas intencionais, movendo-se ao longo da minha cintura e demorando-se sobre o tecido de renda das minhas meias, enviando um arrepio tranquilo através de mim. Havia algo genuíno e conectado na forma como ele me segurava, uma energia calma que enchia a sala, fazendo com que tudo parecesse significativo e duradouro. Após um momento, saímos do pequeno espaço da casa de banho para o meu quarto, onde tudo parecia mais confortável, como um santuário tranquilo que continha a devoção da nossa ligação partilhada. Perguntei: "O Daniel está lá dentro?" E enquanto ele me seguia, senti uma mistura de antecipação e calma, uma sensação de confiança e abertura que fazia com que tudo parecesse natural. A forma como ele olhava para mim com uma suavidade que parecia curiosa e sincera, ao mesmo tempo tranquilizou-me que este momento era mais do que um encontro passageiro. Era uma experiência partilhada sincera. Tomei a iniciativa gentil, guiando-o para se sentar na beira da cama enquanto me ajoelhava ali ao seu lado. Continuamos a explorar essa devoção entre nós, partilhando saudações suaves e prolongadas e contactos leves. Deixei as minhas mãos traçarem os seus ombros e o seu pescoço, seguindo a curva da sua mandíbula enquanto absorvia cada detalhe, e ele espelhou os meus movimentos com as mãos, movendo-se ao longo dos meus braços, sentindo a textura da renda e a minha temperatura. Não havia necessidade de apressar.
Simplesmente desfrutamos do ritmo tranquilo e fácil que se desenrolava entre nós como uma espécie de dança mútua. O ar estava cheio de uma energia palpável que crescia constantemente, mas não havia sensação de pressão. Era mais sobre descoberta e apreciarmos-nos um ao outro de uma forma que parecia honesta e vulnerável. Ao sentir as suas mãos a moverem-se ao longo das minhas costas e laterais, houve uma troca gentil de confiança, um reconhecimento não falado do conforto e da curiosidade que partilhávamos. Ele deixou as suas mãos vaguearem sobre o tecido de renda, absorvendo cada detalhe dos seus movimentos, ambos atentos e carinhosos. Eu desloquei-me ligeiramente, aproximando-me dele, envolvendo os meus braços à volta dos seus ombros. Cada movimento parecia uma garantia de que este momento era tão especial para ele quanto era para mim. Eu podia ver a sinceridade na sua expressão, a forma como ele observava cada pequeno gesto, fazendo cada segundo parecer estimado. A sensação de conforto e confiança entre nós aprofundou-se enquanto continuávamos a saborear a companhia um do outro na quietude do quarto. Havia algo bonito na sua simplicidade, sem necessidade de grandes gestos ou palavras, apenas a presença genuína que partilhávamos. Por um momento eu senti como se estivéssemos envolvidos no nosso próprio mundo, livres dos estresses do dia e das rotinas habituais. Então, de repente, um som quebrou a calma. Uma campainha tocou no corredor, alta e surpreendente. Eu aguentei um pouco. Na minha cabeça, Ethan, murmurei, um choque de reconhecimento atingiu-me ao perceber que ele devia ter chegado à casa mais cedo do que o esperado. Trocamos um olhar, compreendendo instantaneamente o que precisava de ser feito, e ambos rimos baixinho do momento de tudo. Eu rapidamente endireitei as minhas roupas, passei a mão pelo cabelo para ter a certeza de que estava tudo no lugar, enquanto Daniel fazia o mesmo, ajeitando-se com um olhar rápido e divertido na minha direção. Houve um olhar cúmplice e brincalhão. Sentamo-nos todos para jantar como se nada tivesse acontecido, a contar histórias sobre os nossos dias, a rir e a desfrutar da companhia um do outro por baixo da superfície. Mas eu ainda podia sentir a devoção da nossa ligação partilhada, um entendimento silencioso entre Daniel e eu que se manteve, um indício de algo mais. Na noite seguinte, estava a relaxar no meu quarto, permitindo que os eventos do dia desaparecessem. Foi um período calmo para mim, algo pelo qual ansiava todas as noites. Mas enquanto estava deitada, perdida em contemplação, ouvi uma batida suave na porta. Olhei para cima, surpreendida, e vi Daniel parado na soleira. Ele tinha um olhar nos olhos que era curioso e excitado, uma faísca de familiaridade misturada com a emoção do inesperado. Ele entrou no quarto com um sorriso suave, abanando a cabeça ligeiramente como se não pudesse acreditar no que estava prestes a dizer. Ontem foi insano, disse ele, a voz mal audível, mas cheia de sinceridade. Não consigo parar de pensar nisso. Houve uma pausa, um momento em que nem eu me aproximei dele e guiei-o para mais perto, e enquanto ele se instalava ao meu lado, havia uma calma na forma como olhávamos um para o outro, uma sensação de confiança que fazia com que cada momento parecesse relaxado e natural. Ele guiou-me com um contacto gentil, mas seguro, virando-me para que as minhas costas se encostassem levemente a ele. Os seus movimentos não eram apressados nem hesitantes. Cada gesto parecia intencional, como se ele soubesse exatamente o que queria e como comunicá-lo sem palavras. Eu podia sentir a devoção do seu ventre perto de mim, a respiração dele a mexer no meu cabelo, trazendo uma sensação reconfortante de calma, mesmo quando a minha própria respiração se tornava irregular. O quarto parecia mais silencioso do que antes, os sons à nossa volta a desaparecerem até que houvesse apenas o ritmo suave das nossas respirações e o bater constante do meu coração. A mão dele pousou no meu ombro por um momento, e o peso dela sentiu-se como um alicerce, como uma âncora que me segurava totalmente a este momento. Fechei os olhos, deixando os meus sentidos absorverem cada pequeno detalhe, o leve perfume da sua colônia, o calor que irradiava dele e o mal audível farfalhar do tecido enquanto ele se movia. A sua presença era poderosa, mas reconfortante, fazendo-me sentir vulnerável e protegida. Um paradoxo estranho e maravilhoso. Senti uma onda de energia a percorrer-me, uma mistura de antecipação e rendição. As minhas respirações ficaram mais profundas e lentas, prolongadas enquanto tentava manter-me composta. No entanto, havia algo inegavelmente emocionante em sentir esta proximidade,
sem barreiras, sem paredes. O seu braço encontrou o caminho à minha volta, puxando-me para mais perto ainda, até que cada centímetro de espaço entre nós se dissolvesse. O ritmo constante da sua respiração era reconfortante, como se ele estivesse a criar um mundo tranquilo só para nós dois. Um lugar onde o tempo abrandava e cada contato era importante. No início, ele moveu-se com uma suavidade, como se estivesse a sentir o ritmo, deixando-nos a ambos ajustarmos-nos ao nervosismo. A minha respiração prendeu-se, um arrepio momentâneo a percorrer-me, uma resposta que eu mal conseguia controlar. Senti a devoção da sua mão na minha cintura, a sensação delicada, mas elétrica, a despertar todos os nervos enquanto ele me roçava. Havia uma ternura nos seus movimentos que me fazia sentir vista, respeitada e totalmente viva. Mas depois, com uma ligeira mudança, ele alterou o ritmo, movendo-se com mais propósito. Eu podia sentir a sua inspiração enquanto ele se tornava mais intenso, como se tivesse decidido abandonar o controlo cuidadoso que tinha mantido até este ponto. Um arrepio espalhou-se por mim enquanto ele me segurava perto, respirações fortes a misturarem-se, e o ritmo que ele estabeleceu era emocionante, não deixando espaço para a hesitação, apenas um entendimento não falado. Os seus movimentos correspondiam às minhas próprias respostas numa conversa perfeita e sem palavras, com cada movimento a puxar-me mais para o momento. Eu tinha estado a tentar manter a minha compostura, mas agora dei por mim a respirar mais alto, a libertar-me da restrição, incapaz de conter a resposta que se acumulava dentro de mim. O meu coração batia mais rápido, o ritmo em sincronia com o dele, até que cada sensação se misturou numa espécie de intensidade focada. Senti como se estivesse a flutuar, como se o tempo tivesse perdido o significado e a única coisa que importava era esta ligação. A sua mão na minha cintura apertou apenas ligeiramente, um gesto que me trouxe de volta ao presente, a alicerçar-me na devoção e conforto que ele proporcionava. Dei por mim a render-me, a deixar de lado quaisquer pensamentos ou preocupações remanescentes e apenas a estar no momento com ele. Ao encontrarmos o nosso ritmo, percebi como era natural estar perto, confiar nele e deixá-lo guiar-me. Havia algo não falado, tínhamos um acordo não falado entre nós e a minha respiração tinha se tornado profunda e constante, embora eu pudesse senti-la a engasgar-se de vez em quando enquanto ele se movia com maior pressa. Senti o meu coração a ecoar através de mim, como se cada batida estivesse em perfeita sintonia com a dele. Ele inclinou-se, a testa a roçar o meu cabelo, e eu podia sentir a devoção nos seus olhos, uma suavidade que me enchia de serenidade e excitação. Cada respiração parecia um passo em terra desconhecida, mas eu sentia-me segura porque ele criava um espaço só para nós, onde tudo o resto se desvanecia. Eu queria mostrar o meu agradecimento pela sua ternura, paciência e pela forma como ele parecia saber exatamente o que eu precisava sem que eu tivesse de dizer nada. Enquanto ele me abraçava apertado, senti-me completamente livre. O meu coração parecia que ia explodir com a combinação esmagadora de sensações: euforia, devoção, conforto e algo mais profundo, um sentimento de pertença. Cada contato era um conforto, uma promessa sutil, e ao libertar a minha restrição final, uma sensação de calma apoderou-se de mim. A velocidade rápida que ele escolheu combinava com a intensidade das nossas sensações, e percebi que não precisava de me conter ou de ficar em silêncio. Permiti-me desfrutar totalmente, cedendo às sensações e, por um breve período, tudo o resto parou. Assim que terminamos, demorei alguns segundos a recompor-me, sentindo uma devoção pacífica e contente que persistiu mesmo enquanto me levantava para começar o resto da noite. Fui à casa de banho arranjar o cabelo e limpar-me, dando-me um breve olhar no espelho antes de ir para a cozinha preparar o jantar. Os ruídos familiares de fatiar vegetais e o suave chiar do fogão enchiam o ar. Pous à mesa, a enraizar-me na rotina da vida diária, olhando ocasionalmente por cima do ombro para ver Daniel a arrumar a casa. A sua presença calma habitual contribuía para a atmosfera de tranquilidade que pairava no local. Pouco tempo depois, o meu marido chegou à casa, os seus passos familiares a proclamarem a sua presença. Ao entrar, ele cumprimentou-nos com a sua bondade habitual, dando um tapinha no ombro de Daniel e sorrindo suavemente para mim. Sentamo-nos todos à mesa e Sass e eu servi o almoço. Senti uma modesta satisfação, feliz por tudo parecer perfeito.
Ao começarmos a jantar, o meu marido virou-se para nós e perguntou sobre o nosso dia com o seu interesse habitual. Daniel falou primeiro, partilhando alguns exemplos dos seus estudos, o rosto a brilhar enquanto detalhava uma conversa particularmente envolvente na sua aula de história. Sorri sentindo uma sensação de satisfação com a paixão com que ele falava e como a sua alegria era real. E o meu marido ouvia atentamente, fazendo perguntas aqui e ali, definitivamente envolvido na conversa e curioso sobre o que Daniel tinha a dizer. Então foi a minha vez e partilhei um pouco sobre o meu dia no trabalho. Falei-lhe sobre um novo projeto que estava a gerir, com cuidado para manter as coisas leves e interessantes. O meu marido estava a acenar, dando-me toda a sua atenção, e Daniel ouvia com um pequeno sorriso a pairar nos cantos da sua boca. A refeição pareceu acolhedora e devota, cheia de conversas familiares, risos e o suave zumbido de contentamento partilhado. Os pensamentos mantiveram-se comigo enquanto terminamos o jantar e arrumamos juntos, todos a trabalhar nos seus papéis familiares, silenciosamente significativos. Foi uma noção que guardei perto de mim enquanto me preparava para dormir, e um leve sorriso atravessou os meus lábios enquanto adormecia.